Muito bem, estamos aqui retornando para os nossos estudos sobre os órgãos da Justiça Eleitoral e estávamos falando especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Bem, quando nós falamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, a gente observou o seguinte, a respeito de algumas vedações na composição do TSE, não foi? Então nós vimos que não poderão compor o TSE e essa vedação ela se estenderá até o 4º grau, onde nós vamos ter cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, sendo esse vínculo legítimo ou vínculo ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. Uma outra vedação importante é que a nomeação dos advogados não poderá recair em cidadão. Quantos advogados são que compõem o TSE? 2, né? Então nós temos 2 advogados que são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Então a nomeação dos advogados não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor. Esse demissível ad nutum é aquele de livre exoneração e nomeação. Nomeação e exoneração. Que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Então, essas são as vedações para a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Não se esqueça disso. O Tribunal Superior Eleitoral, a extensão desse vínculo vai até o 4º grau. Aí nós falamos sobre a questão da distribuição dos cargos no Tribunal Superior, tanto o presidente quanto o vice-presidente do tribunal. Falamos que o corregedor-geral será um do STJ, né? O Código Eleitoral ele trazia a seguinte nomenclatura, que para corregedor-geral de Justiça Eleitoral, um dos seus membros. Só que muita atenção, vem a própria Constituição Federal de 88 e atualiza esse dispositivo, né? Falando o seguinte, olha, o Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral será um dos ministros que são oriundos do STJ. Sobre a questão do Corregedor-Geral Eleitoral, nós falamos sobre a responsabilidade desse corregedor fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais, não é? Ele vai observar em cada unidade da federação e pelos cartórios eleitorais se aquelas eleições, se o processo ele está ocorrendo da forma correta. Então a responsabilidade do corregedor é justamente observar pela regularidade dos serviços eleitorais em todo o país, porque o corregedor é geral e veja que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem essa jurisdição nacional, não é? E pela orientação de procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias eleitorais. Daqui a pouco nós vamos começar a tratar dos tribunais regionais eleitorais e verificaremos, claro, que cada TRE terá um corregedor regional eleitoral, não é? Bem, a Corregedoria Geral, as atribuições do Corregedor Geral, elas são fixadas pelo TSE. Foi questão de prova na Fundação Carlos Chagas, TRE São Paulo, tá? Então, as atribuições do Corregedor Geral Eleitoral são fixadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Veja, o artigo 17 do Código, ele traz o seguinte para nós. As atribuições do Corregedor Geral serão fixadas pelo TSE. Vimos isso. No desempenho das atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios em quais situações? Primeira situação, por determinação do TSE. Claro, né? O Tribunal Superior Eleitoral determina ao corregedor que ele se locomova para os estados para observar como está acontecendo o processo, os serviços eleitorais. 2. A pedido dos tribunais regionais eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo TSE. E 4.
sempre que entender necessário. Sempre que o próprio corregedor-geral entender necessária a sua locomoção para os estados, ele assim o fará, porque o próprio Código assim prevê. Tá? Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Ok? Bem, então sobre os corregedores gerais, beleza. Em relação às deliberações do TSE, veja só, isso aqui é importante. O Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre vai deliberar, qual que é a regra geral? A regra é que ele delibere por maioria de votos presente a maioria dos membros. Então, é a regra geral. Só que nós vamos ter situações em que será necessária a presença de todos os membros. Caiu agora no TRE Pernambuco pela banca CESP. Tá? Quando que será esses casos? Por exemplo, quando houver situações de perda de diplomas, né, ações de perda de diploma, quando houver ação de anulação geral de eleições, indeferimento de candidatura. Nessas 3 situações, será necessária a presença de todos os membros. Então, a regra geral, maioria de votos, presente a maioria dos membros. A exceção, a necessidade da presença de todos os membros vai ocorrer quando? Para indeferimento de pedido de registro de candidatura, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Essa é a exceção. Começamos a falar sobre as competências, então aqui no material eu enumero para você as principais, na verdade todas as competências, mas no quadro anteriormente eu coloquei para vocês aquilo que é importante para a prova. Falei sobre a questão do registro e cassação de registro, não foi? De partidos políticos, diretórios nacionais e candidatos a presidência e vice-presidente da República. Falamos sobre os conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais e os juízes eleitorais de estados diferentes. Temos uma outra competência importante que foi objeto de prova já, que é a respeito da suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua própria secretaria. Tratou de suspeição, tratou de impedimento dos próprios membros do TSE, é o próprio TSE que vai processar e julgar essa suspeição ou impedimento, tá? Bem, vimos a questão do esvaziamento da função do TSE para julgar crimes eleitorais. Então, a própria Constituição Federal de 88 atualiza isso. Nós fizemos aquele quadrinho onde eu fui bem detalhista, né? Esse quadro ele está aqui, né? Também no material. A questão do processar e julgar originariamente habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral se esvaziou também. Com a Constituição Federal de 88, não é mais competência do Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral. O artigo 102 da Constituição, inciso 1º, diz assim: a competência agora será do STF para processar e julgar mandado de segurança contra ato do presidente da República, competência do STJ para processar e julgar mandado de segurança contra ato de ministro de Estado e competência da Justiça Eleitoral para o mandado de injunção. Então veja, se cair na sua prova que julgar mandado de segurança, habeas corpus em matéria eleitoral relativos a atos do presidente da República e ministros de Estado e dos tribunais regionais eleitorais, não é mais competência do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Muito bem. As outras competências que ocorrem, que caem muito pouco nas provas, eu nem vou ficar discutindo isso com vocês, porque a presença dessas competências é muito pouca, né? As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação de eleitos, agora esse aqui cai muito. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, a competência para a expedição de diplomas
é do Tribunal Superior Eleitoral. Então é o TSE que expede os diplomas de presidente e vice-presidente da República, tá? Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos TREs dentro dos 30 dias da conclusão do relator, né? A questão de reclamação contra os seus próprios juízes, não é mais o TSE que faz esse julgamento, passou para o próprio CNJ, tá? Ação rescisória, a competência do TSE em sede de ação rescisória limita-se à revisão de seus próprios julgados que tenham analisado o mérito de questões relativas à inelegibilidade. Então veja, o que é uma ação rescisória? Eu quero desconstituir um julgamento, não é? Algo que já foi julgado, transitado em julgado. A competência do TSE agora é limitada quando se tratar de questões relativas à inelegibilidade no caso de ação rescisória. Eu disse para vocês que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele possui competência recursal, não foi? Quando eu disse que possui competência recursal, eu disse para vocês que eles receberão decisões dos TREs, onde os tribunais regionais eleitorais vão entrar com recurso ao TSE. Duas modalidades estão previstas no artigo 276 do Código, que é o recurso especial e o recurso ordinário. Essas duas modalidades, elas serão destinadas ao TSE e o TSE é responsável por isso. Em regra, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, elas são terminativas. Ou seja, o que isso significa? Que não caberia recurso, né? As decisões do TSE não cabem recursos, são terminativas. Mas veja só, o TSE, ele recebe recursos dos TREs para poder resolver, não é? O artigo 281, ele estabelece o seguinte, 281 do Código, tá? Diz: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, exceto, então a regra é que são irrecorríveis, as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. No TSE, então, as decisões são terminativas. Em regra, não caberia recurso para nenhum órgão superior. Só que nós temos uma exceção. Qual que é essa exceção? Cabe, por exemplo, recurso ao Supremo Tribunal Federal de duas maneiras. Eu tenho o chamado recurso ordinário. O recurso ordinário, quando houver um ato que for contrário à Constituição Federal ou um ato contrário à lei, cabe recurso ao STF. E recurso extraordinário, quando for uma denegação de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, duas modalidades de recurso ao STF: recurso ordinário e recurso extraordinário. Ordinário, quando for um ato contrário à própria Constituição Federal, e extraordinário, quando denegar habeas corpus ou mandado de segurança, tá? Outras competências são privativas agora do TSE. Elaborar o regimento interno, como eu já falei, organizar a sua própria secretaria, a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou a extinção de cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei, conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos TREs, propor a criação de TRE na sede de territórios, quando houver, né? Se houver território, é o TSE que propõe a criação de um TRE na sede desses territórios. Propor ao Poder Legislativo aumento do número dos juízes de qualquer TRE, indicando a forma desse aumento, né? Então, o TSE que propõe então, ao Poder Legislativo o aumento dos membros dos TREs, que em regra são 7 membros, mas que, claro, nós temos que levar em conta que poderá ter uma composição superior segundo o Código,
não é? Segundo o Código, porque de acordo com a Constituição Federal não tem, são membros fixos. E lembrando, se houver a propositura de mais membros, lembrando que tem que ser membros na composição ímpar. 7, 9, 11, par não, porque como que eles vão resolver e decidir ações? Né? Não pode dar empate, então muito cuidado. Além disso, fixar a diária, aqui, ó, fixar as datas para as eleições do presidente e vice-presidente, senadores e deputados. Essa competência se esvaziou. Por que que se esvaziou? Porque a própria lei das eleições, a lei 9.504 de 97, ela estabelece para nós aí as próprias datas das eleições, que serão realizadas no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral para o primeiro turno e o segundo turno no último domingo de outubro, não é? Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas, expedir as instruções, que são as resoluções, já falamos sobre isso, fixar a diária do corregedor geral, dos regionais e auxiliares, que estarão em diligência fora da sede, enviar ao presidente da República lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do artigo 25. Bom, para a gente estudar isso aqui, daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre os TREs, eu vou explicar isso daqui melhor, tá? Responder sobre matéria eleitoral às consultas, então nós temos aqui a função consultiva, autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras, requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração, organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência, e o nosso curso estará atualizado com todas as súmulas, né, com as 71 súmulas hoje atuais. Bem, requisitar funcionários da União e do Distrito Federal, publicar boletim eleitoral. A questão do boletim eleitoral foi substituído pela revista de jurisprudência do TSE, tá? Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Muito cuidado, porque veja, a prova pode trazer que as competências privativas do TSE, elas são números clausus, ou seja, se encerra, ou não há possibilidade de mais competências. Tá falso. O próprio inciso de número 18 diz que o Tribunal Superior Eleitoral pode tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Ok? Bem, vistas essas competências, é claro que você vai ter que ler. Aquelas que eu coloquei no quadrinho são as principais. Essas outras você vai ter que decorar em casa, tá? Você vai ter que dar uma lida nesse material 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até essas competências internalizarem o seu ser, não é? Vamos agora passar para o novo órgão da Justiça Eleitoral, que são os tribunais regionais eleitorais. Então, tribunais regionais eleitorais. Bom, então nós vamos falar aqui da composição e daqui a pouco das competências. Composição e competências. Muito bem. Quando eu falo de composição e competência dos TREs, primeiro aspecto que nós temos que tratar é o seguinte: os tribunais regionais eleitorais, eles são órgãos de segunda instância. Ficam entre ali os juízes e o Tribunal Superior Eleitoral. Outra característica: os tribunais regionais eleitorais, eles terão jurisdição no Estado. Então, a jurisdição do TRE é uma jurisdição estadual. Ok? Bem, então, órgãos de segunda instância, jurisdição estadual.
além de possuir jurisdição estadual, a sede dos TREs será na capital de cada estado. O que isso significa dizer? Significa que se eu tenho 27 estados, 26 mais um da Distrito Federal, eu vou ter 27 tribunais regionais eleitorais. E lembre-se, a sede na capital do estado. Sede na capital do estado respectivo. Por exemplo, se eu estou falando do TRE de Minas, a sede do TRE de Minas, Belo Horizonte. Se eu estou falando do TRE Mato Grosso, sede do TRE Mato Grosso, Cuiabá. TRE Bahia, sede Salvador, e assim sucessivamente, tá? Então a sede dos tribunais regionais eleitorais vai ocorrer no âmbito do estado, na sua devida capital. Não se esqueça disso, tá? Então, tribunais regionais eleitorais, segunda instância, jurisdição estadual, sede na capital do estado. Muito bem. Vamos agora falar então sobre a composição dos tribunais regionais eleitorais. Composição. Os tribunais regionais eleitorais, segundo é estabelecido, eles serão compostos, lá no TSE nós temos 7 membros, não temos? 3 que são do STF, 2 que são do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Nos tribunais regionais eleitorais, eu terei 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do estado respectivo. Então, se eu estou analisando o TRE de Pernambuco, serão 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco, né? Esses desembargadores, eles são juízes de direito que subiram de carreira, de segunda instância, não é? Então, eu tenho 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, eu tenho 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça do estado respectivo, também, né? Os juízes de direito de primeira instância. Muito bem. Eu terei um juiz do TRF, se a sede daquele estado for sede de Tribunal Regional Federal. No Brasil, nós temos apenas 5 estados atuais que são sedes de TRF. Então, eu terei um juiz do TRF ou um juiz federal. Um juiz do TRF ou um juiz federal. E vou ter também 2 advogados. Isso. 2 advogados. Notável saber jurídico. Notável saber jurídico, idoneidade moral, dois advogados, notável saber jurídico e idoneidade moral. Só que agora, diferente do TSE, porque lá no TSE nós tínhamos os advogados que eram indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República, não é? Agora não. A indicação desses advogados, será feita pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo e a nomeação, ela continua sendo feita pelo presidente da... Vou colocar só PR, igual eu fiz da última vez, tá? Presidente da República. Então, veja, esses advogados que vão compor os tribunais regionais eleitorais, eles são de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo e são nomeados pelo presidente da República.
Então veja só, quando eu falei sobre a questão dos advogados, agora nós vamos ter o seguinte esqueminha, olha. Eu tenho aqui o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele envia 2 listas tríplices. Então nós temos aqui a primeira lista tríplice, temos aqui a segunda lista tríplice, que é encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral abre um prazo para impugnação. Se não houver impugnação, encaminha ao presidente da República, que assim fará o quê? A nomeação. Muito bem. Então aqui o presidente da República faz a nomeação dos advogados que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. Então grava comigo. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Repete aí dentro da sala, para você gravar. 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça. 1 juiz do TRF ou 1 juiz federal. Para você saber, você vai ter que sempre observar aqui o regimento interno do tribunal para descobrir se vai ser TRF, um juiz do TRF ou um juiz federal, tá? 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da República. Aí aqui nós temos o processo desses advogados, como que vai tramitar até a sua nomeação. Bem, lá no TSE eu fiz também a distribuição de funções, não fiz? Bem, quem será, por exemplo, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral? E aí? Olha, tá vendo esses 2 desembargadores aqui? Desses 2 desembargadores, um vai ser o presidente do TRE e o outro será o vice-presidente do TRE. Então, o presidente do TRE e o vice-presidente do TRE, ele será um dos desembargadores. Um desembargador será o presidente e o outro será o vice-presidente, tá? Bem, lembra que lá no TSE eu também distribuí a função do corregedor geral eleitoral? Só que no TRE eu não tenho a função do corregedor geral eleitoral. Eu vou ter a função do corregedor regional eleitoral. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.